Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, aula número 20. A aula de hoje, gente, vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Esse assunto está na página 84. Então, peguem o livro e acompanhem aí comigo. Aqui quem está falando é o professor Jardel, professor de matemática do Colégio Santa Rita. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos entender o que são números racionais. Então, conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos que pode ser escrito na forma de fração. Assim, se um número pode ser representado por uma fração, ele também é chamado de número racional. Para compreender bem a definição dos números racionais e todas as possibilidades que essa definição e esse conjunto envolve, é preciso lembrar da definição de fração, que será discutida a seguir. Gente, para entender o que é um número racional, primeiramente vamos relembrar o que seria uma fração. Gente, a fração é uma divisão entre dois números, ok? Fração é uma divisão entre dois números, representada da seguinte maneira: A dividido por B, A sobre B. Para que seja uma fração, os números A e B precisam ser inteiros, e o número B tem que ser diferente de zero. Gente, aqui tem que ser dois números inteiros e onde o denominador, gente, onde o denominador B tem que ser o quê? Tem que ser diferente de zero. O denominador não pode ser zero. O denominador não pode ser zero. Ok? O número de cima chamamos numerador, o número de baixo chamamos denominador. O denominador tem que ser sempre diferente de zero. Ok? A definição formal de um número racional. Como é que vamos fazer a definição? A partir da definição de frações, o conjunto dos números racionais, ela pode ser representada da seguinte maneira. Gente, o que é o conjunto dos números racionais? O que, gente? Lembra disso. O que? É só lembrar de quem? Do quociente. Ou seja, quociente lembra de quem? De divisão. Ok? Então, o que vem da palavrinha quociente. Vem da palavrinha quociente. E quociente significa o quê? Quociente significa divisão. Quociente significa divisão, ok? Então, gente, olha só. O quociente de A por B, onde A é um número inteiro, que o inteiro é o Z, e B também é um número inteiro. Quando aparece este asterisco aqui, significa que o número tem que ser o quê? Qualquer número inteiro, só que não pode ser o zero, ok? Então, nessa definição, dizemos que o conjunto dos números racionais é composto por todas as frações de A por B, e que A é um número inteiro e B é um número inteiro que é diferente de zero. Os números, eles podem ser escritos na forma de fração, sabendo que o conjunto dos racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Para mostrar que o número é racional, basta mostrar que existe uma maneira de escrevê-los na forma de fração. Pode ser escritos como uma fração os seguintes números. Vamos lá. As próprias frações. Qualquer fração é um número racional. Vamos dar exemplo aqui, ó. 2 terços. 2 terços é o quê? É uma fração.
Então ele é um número que racional, ok? Os números inteiros são os negativos, os positivos e o zero. Qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Para tanto, basta dividi-lo por 1, ou seja, quando não tem número embaixo é 1, pois todo número é dividido por 1, que é igual a si mesmo. O número menos 7, por exemplo, é inteiro. Para escrevê-lo na forma de fração, basta fazer menos 7 sobre 1. Eu poderia colocar também quem? Por exemplo, 4 sobre 1. Isso aí é uma fração. Porque toda fração, quando não tem denominador, é 1, não é 0, é 1. Note que todas as frações equivalentes são outra forma de escrever menos 7 na forma de fração, ok? Outro número que você pode transformar em fração é os decimais finitos. Qualquer decimal finito é um número que tem vírgula, só que depois da vírgula tem finitos números. Não pode ser infinito, é finitos números. Ou seja, que possui um número limitado de casas. Pode ser escrito na forma de fração. Para isso, basta lembrar que todo decimal finito é o resultado de uma divisão de alguma potência de base 10. Ou seja, gente, um decimal finito é quando o denominador pode ser 10, 100, 1000, por aí sucessivamente. Vamos ver um exemplo. 2,455 é um decimal finito. Por quê? Depois da vírgula existem apenas 3 casas. Isso significa que é uma fração equivalente e ele possui o denominador igual a quanto? 10 elevado a 3. Ou seja, 10 elevado a 3 é o 1 com 3 zeros. Então, para transformar um número decimal em fração, vamos dar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui 2,5. 2,5 é um número decimal, pois ele aparece o quê? Ele aparece vírgula. Então, o número decimal, você pega um número sem a vírgula, que é 25, e divide por quanto? Aqui é só uma casa, então divide por 10. Aqui, se fosse 2 casas, ia dividir por 100, e por aí sucessivamente. Dessa maneira, elimina-se a vírgula e divide o número por uma potência de base 10, e o expoente igual ao número de casas. Ou seja, uma casa 10, 2 casas 100, 3 casas 1000, 4 casas 10.000, e por aí sucessivamente. E as dízimas periódicas, que esse conteúdo a gente vai estudar ele separadamente. A gente vai estudar ainda dízimas periódicas, ok? Exemplos de números racionais. Os inteiros, 2 sobre 1, 5 sobre 1, menos 7 sobre 1, qualquer número inteiro sobre 1. Decimal exato, olha só, 0,2, o número sem vírgula, 2. Uma casa divide por 10. 0,06, o número sem vírgula, 6. 2 casas divide por 100. 2,173, o número sem vírgula, 2.173. 3 casas divide por 1000, ok? E a dízima periódica, a gente vai estudar isso depois, 0,333. É uma divisão que ela é infinita. Então, isso aqui, quando a gente vai aprender a transformar em fração, é 3 sobre 9, aqui 239 sobre 990, aqui 25 sobre 9. Não se preocupem que a gente vai estudar ainda dízima periódica. Coloquei exemplos só para vocês saberem que uma dízima é uma divisão infinita que fica aparecendo o quê? Repetição. Isso também é um número decimal. Agora vamos lá, gente. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números também podem ser esses números podem também ter a representação decimal finita ou decimal infinita e periódica, ok? Observe o conjunto dos números racionais. Pode
representado por contém um conjunto dos números inteiros e, por sua vez, contém um conjunto dos números naturais. Como, gente? O número natural, vamos lá, vamos dar exemplos aqui. Se eu pego aqui o número natural 5, o 5 é natural. Ele é racional por quê? Porque é como se tivesse 5 sobre 1. Ou seja, 5 sobre 1, ele é natural e também ele é inteiro. E também ele é o que? Racional. Agora, se tivesse aqui o menos 3. O menos 3, ele é inteiro? Sim. Ele é natural? Não, porque ele é negativo. Mas ele é racional? Sim. Por quê? Porque é menos 3 sobre 1. E um número que é só racional. Exemplo. 2 terços. 2 terços, ele é um número só racional. Ele é inteiro? Não, porque é fração. Ele é natural? Não, porque é fração. Ou seja, o número natural, todo número natural, ele é inteiro e racional. Agora, nem todo número racional é natural. Todo número inteiro é racional. Todo número inteiro é natural? Não. Todo número inteiro é racional, mas nem todo número racional ele é inteiro, ok? Exemplo, 2 terços, ele é racional, mas ele não é inteiro, ok? Agora, gente, presta atenção nesses 3 pontos aqui, que eles são pontos muito importantes. Todo número inteiro, todo número fracionário, ele pode ser representado na forma de quê? De fração. Todo número fracionário é uma fração. Todo número decimal pode ser transformado em uma fração. Outra coisa, gente, quando aparece assim, 2/5. Professor, o que significa 2/5? Quando aparece 2/5, significa, gente, que é 2 dividido por 5. Isso aqui é uma fração. Ou seja, pode aparecer assim e assim. Também, gente, pode aparecer assim, ó. 2 dividido, pode aparecer 2 dividido por 5. Isso também é uma fração, que era uma fração, ó. 2 dividido por 5. Tranquilo? 2 dividido por 5. Pode aparecer 2/5 ou 2 pontos de divisão 5. Tranquilo? Então vamos lá lembrar algumas coisas, gente. Módulo. O módulo a gente chama módulo ou o quê? Módulo ou valor absoluto. Não esqueça disso. Módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto. Então, quando vier módulo ou valor absoluto, lembramos do detalhe. O módulo e o valor absoluto sempre vem entre 2 barras, ok? O módulo nada mais é que a distância do número até a origem da reta, ok? Então, presta atenção aqui, ó. Aqui tem a origem 0, ok? Se eu coloco aqui um número, vamos lá, 1, 2, 3. Vamos colocar aqui 1, 2 e 3. Vou dar o sinal de mais aqui. Mais e mais. Ou seja, gente, do 0 até chegar no 3, a distância é 3 unidades de medida. Implica dizer, gente, que o módulo de mais 3
módulo de mais 3 é igual a quanto? É igual a 3 unidades, ou seja, a distância é de 3. Então, o módulo de um número é um número sem o sinal. Então, o módulo de menos 2,45 é 2,45. O módulo de menos 3 sétimos, de mais 3 sétimos, é só 3 sétimos. O módulo de menos 1,666 é 1,666. Exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui um negativo. Menos 1, menos 2. Ok? Se eu colocar um número aqui, vou colocar um número aqui, menos 1,5. Ok? Menos 1,5. Gente, do 0 até chegar no 1,5, ele dá uma distância e meia. Ou seja, gente, um módulo de menos 1,5, um módulo de menos 1,5 é igual a quanto? É igual a só 1,5. É um número sem o sinal. Então, módulo, lembra sempre que é um número sem o sinal, ok? O que é o oposto? O número oposto, que também é chamado de quê? De simétrico, ok? Número oposto é chamado de simétrico. Número oposto é chamado de simétrico. Número oposto é o simétrico, ok? Então, quando aparecer a palavra oposto ou simétrico, é a mesma coisa. Oposto ou simétrico é a mesma coisa, ok? Então, gente, vamos lá entender o que é um número oposto. Dois números são opostos quando na reta numérica estão à mesma distância do ponto de origem. Exemplo, a reta numérica aqui. Aqui tem a origem 0. Eu vou colocar 1 e vou colocar mais 2, ok? O 1 e mais 2. Aqui eu vou colocar quem? Eu vou colocar o menos 1 e menos 2. Do 0 até chegar no 2, eu andei duas distâncias. E do 0 até chegar no menos 2, eu também andei duas distâncias. Distâncias a quem? Até o 0. Ou seja, o oposto de menos 2 é igual a mais 2. É só trocar o sinal, ok? Dois números são opostos quando na reta numérica estão à mesma distância do ponto de origem. Ou seja, é só trocar o sinal. O oposto de menos 3 quartos é mais 3 quartos. O oposto de mais 0,2 é menos 0,2. O oposto de menos 2,666 é mais 2,666. É só trocar o sinal, ok? E isso aqui, gente, não vai confundir oposto com o inverso. Escute. Para saber a diferença, para fazer o inverso de um número, basta trocar a ordem do numerador pelo denominador. Como, professor? Exemplo. Eu tenho aqui 2 terços. O inverso seria quem? O inverso seria quem é o numerador? O numerador é quem? É 2, só que o numerador vai virar o denominador e o denominador vai virar o numerador. Ou seja, 2 terços, o inverso é 3 meios, ok? Quem é o inverso de 4 quintos? 5 quartos. Quem é o inverso de menos 3? Quando não tem denominador, o denominador é quem? É 1. Então, é menos 1 terço. Outra coisa, quando ele pedir o inverso, o sinal permanece o mesmo. Quem é o inverso de 0,7? Gente,
Para calcular o inverso de um número decimal, você tem que transformar esse número em fração. 0,7 é quem? É 7 sobre 10. Então, quem é o inverso de 7 sobre 10? É quem? É 10 sobre 7. O sinal permanece o mesmo, ok? Então, gente, em relação a números racionais, conjunto dos números racionais, era isso. Na próxima aula, iremos responder a atividade da página 86. Então, estudem, pratiquem, ok? E na próxima aula, iremos corrigir essa atividade. Então, obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.